Blá, 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 blá. Bom, vou falar sobre O Eduardo comentou sobre o balanceamento em transformador de entrada e transformador de saída, e que tem um center tap. Bom, o balanceamento ele não precisa do center tap. Simplesmente um sinal hot e o cold entrando no transformador. Saindo aqui nesse exemplo, a gente tem uma corrente nesse sentido e a corrente nesse sentido. Se a gente está indicando aqui, a gente tem o núcleo. Então eu tenho o meu hot e o meu cold. Se esse transformador sair da 1 para 10, ele aumenta a tensão do sinal 10 vezes e aumenta a impedância do sinal 10 vezes. E diminui a corrente 10 vezes, porque a gente tem que transferir a máxima potência aqui, que não vai acontecer por causa das perdas eletromagnéticas. Então, quanto mais sensível é o sinal, ideal do transformador seria ser toroidal, né? E não um transformador comum de aletas. Talvez um transformador, não sei dizer, porque eu não produzo transformador, mas o transformador de aletas, a gente pode usar pelo menos o grão orientado para ter menos perdas aí, né, em eletromagnética. E consequentemente, cara, eu acredito que um transformador toroidal, além dele não ter perda, se ele é bem encapsulado e a gente tem isolante também entre as enrolamentos, você vai ter menos interferência também de fora, né? Por exemplo, esse transformadorzinho que eu fiz no pré-simples, o transformador da fonte tem que ficar longe, cara, porque ele pega uma ruideira horrorosa ali, não é legal. Enfim. Então é só isso, cara. E o Terra, onde entra? O Terra entra aqui, cara. Ele não é referenciado nem no Cold e nem no Hot dessa galera. Não existe um transformador. Isso aqui, não. Tá errado. Errado sim, né? O Cold e o Hot são totalmente isolados do aterramento. Ah, aí ninguém vai falar. E o Lift Ground, naqueles CIs, né, que o cara entende mais ou menos ali, né? É porque a gente tem aqui, ó, o Hot, o Cold e o aterramento desse lado. E desse lado o Hot, o Cold e o aterrado a malha, né? Então ele está totalmente isolado. Esse aterramento aqui está isolado desse aterramento. Então a gente tem uma opção lá que você pode juntar esses aterramentos, que isso ou gera ruído ou tira o ruído. Vai depender muito do sistema, de uma coisa muito mais complicada na eletrônica, que não é só a gente sair falando sobre corrente de, sei lá, esqueci o nome também. Enfim, sistema balanceado com transformador é simplesmente uma bobina simples de um lado para o outro e o cold hot. O máximo que a gente pode ter de outras center tap aqui no meio, um ou mais center tap, ou é para a gente ligar as bobinas em paralelo e conseguir reduzir a impedância se tiver problema de impedância. E aqui a gente colocar também, reduzir o volume, fazer um pad, um sistema de pad. Enfim, o máximo que a gente faz é isso. Então o transformador, ele é passivo, tem o poder de aumentar, amplificar sem ruído. Por quê? Se a minha impedância da minha fonte, no outro exemplo eu vou falar aqui de novo, se a minha impedância da fonte é 200 ohms e eu passei por um transformador 1 para 10, vou fazer a bobina dele maior. 1 para 10, agora a minha impedância de saída antes do transformador acabar, né, é 2K. Cara, tem um tempão que eu fiz eletromagnetismo na faculdade, né, então eu devo estar errando alguma coisa, mas isso aqui é muito basicamente, é uma teoria muito rasa, só para a gente ter uma noção como funciona essa amplificação do transformador. E eu tinha então 1 mV, aqui do outro lado eu vou ter 10 mV. Esse 2K em relação à minha impedância de entrada do circuito, vamos dizer que o meu circuito tem 1 mega, eu estou ligando numa válvula direto.
Então essa relação dos 1 mega em cima 200 ohms mais 1 mega, ela é quase igual a 1 mega em cima de 2K mais 1 mega. Só que, ou seja, a carga em cima do sinal não mudou nada, por causa do transformador, que aumentou ela 10 vezes. Mas a tensão passou de 1 para 10 mV. Aumentou 10 vezes. Isso significa aproximadamente também 20 dB. Por quê? O ganho em dB é igual a 20 log do ganho em volt. Volt por volt. No ganho em volt por volt, 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 ai, meu Deus do céu. 10 elevado a 1 é igual a 10. Então aqui dá 1. 20 vezes 1, 20 dB. Claro que não vai dar 20. Primeiro não vai dar 20. Porque o meu transformador ele tem perdas. E a gente nunca trabalha exatamente. Tem resistência interna dele. Tem um monte de coisa de um lado e do outro. Pode ser que ele influencie uma carga que reduz o sinal. Então a gente depende muito do enrolamento. É uma arte de quem faz isso aí. Mas a nossa obrigação como engenheiro eletrônico não é construir um transformador, mas sim saber todas as características dele para você conseguir aplicar legal no circuito, enfim, né? E o fabricante também vai te dar para que ele fez o transformador. Ele fez para entrada de microfone, para entrada de linha, para potência, para saída de transformador, né? Mas igual eu fiz em outros vídeos, não impede da gente fazer um pré-amplificador com um transformador comum. Não impede da gente trabalhar em cima do transformador. Ah, mas eu não quero usar o transformador. Então vamos trabalhar em cima desse circuito da SSL. Que a SSL usa, mas é um circuito assim muito padrão. Não tem nada demais. Assim, nossa, sério, o circuito da SSL, agora eu estou feito na vida, né? Ele usa um operacional. Bom, para começar, quando você bate um olho no circuito desse, a gente tem algumas coisas um pouquinho complexas, mas na maioria da parada é bastante simples mesmo. 33 pico para 30K, aqui é 30K, 20K, 30K. Ah, fez de cabeça, fiz. 33 pico, 30K. Isso aqui não tem, tá? Nós vamos ver aqui, ó, 1K e 47 microfarad, 100 ohms. Acabou. Bom, primeira coisa, ele pega o hot. Essa entrada está entrando na porta inversora. Então isso aqui é o cold e isso aqui é o hot. Ele primeiro referencia um com o outro em 20K e depois acopla o circuito. Acopla. Para que isso? Para a gente isolar o DC no meu circuito e ele funcionar. Porque isso aqui tá rolando uma tensão DC aqui. Então a gente não pode ligar direto. Senão você avacalha o circuito aqui. Todo circuito tem o acoplamento. Isso é obrigatório. Então quando você vai projetar um circuito, você tem que calcular o acoplamento. Cadê minha calculadora? Então vamos lá. A impedância desse sinal aqui deve estar dando de 30K para cima, viu? Mas eu vou chutar que a impedância de 10K de entrada, por causa desse transformador aí, sei lá, 10K. Então eu tenho aquela fórmula de frequência de corte, é 1 sobre ômega RC, né? Que é 2πfRC. 2πRC. Deixa eu botar aqui. 2πRC. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Então, se eu estou em 10K, a minha frequência de corte aqui, a gente sempre escolhe de 5 Hz, mais ou menos, para a gente não ter um bump, assim, ó. Essas DC aqui, o sinal DC junto com o sinal AC, assim, ó. Às vezes acontece isso. E no vídeo sobre sidechain do compressor, você vai ver que isso atrapalha, só acende o LED e o compressor comprime à toa. Então vamos colocar 5 Hz aqui e na saída vamos colocar 30 Hz. Muita coisa? Assustou aí? Não, tá bom. 15 Hz então. Vamos definir isso.
Então eu escrevo 5 Hz no meu negócio. Vamos definir qual é o resistor que vai entrar. Ele é de 3,1 microfarad. Então se a gente puser 10 microfarad, isso porque eu chutei que a impedância aqui é 30K, né? Na verdade é 60, tô vendo 60 aqui de cara, né? 30 mais 30, 60, mas depois tem essa parada aqui. Deve estar nos 30K, eu exagerei ali, 10 microfarad, então se eu exagerei para cima, eu vou usar 2 micro 2 na entrada. E claro, você faz esse circuito no protoboard e passa um sinal, um sweep lá, ou então manda uns 20 Hz, 30 Hz, 40, 100 Hz, 500 Hz, para você ver se está realmente fazendo o filtro aqui, ó, no lugar certo, né? Um filtro de grave, né? Então a gente tem a minha frequência de corte aqui, ela tem que estar mais ou menos 5 Hz. Já rola para os seus 20 ficar bonitinho ali, né? Dali para frente você tem uma resposta linear do seu circuito. E na saída eu usei ali, ó, chutei um 47 micro, né? 6 negativo. E a meu resistor eu aterrei com 1K. E a frequência foi para 3,38 Hz. Então a gente pode usar... Eu vou reduzir aqui não, porque senão eu vou influenciar na corrente do sistema, cara. A SSL, para você ter uma ideia, a saída dele tem 47K. E aí ele põe um capacitor de 47 microfarad e em paralelo com esse capacitor, um de 100 nano. Nano é minúsculo. Pronto. Paralelo com esse capacitor de 100 nano. Então esse capacitor de 100 nano com esse 47K dá um filtro de... Soem os tambores. 47 elevado a 3. 100 elevado a 9 negativo. 33,8 Hz. Muito legal, né? Então, se isso aqui fosse o último estágio e a gente acoplasse desse jeitinho, ia estar lindo. Mas não é o último estágio. A gente está começando o circuito, porque a gente está desbalanceando o sistema. Tá vendo que o terra não entra aqui no Retina Code, não. Ele está junto aqui do sistema aqui. Você pode colocar até ele fora do circuito. Você pode sim colocar ele fora do circuito. Dá para filmar aqui, né? Pode vir o cabo aqui, ó, o Code, o Hot. Você não precisa aterrar, porque o circuito já está totalmente referenciado pelo Code e o Hot. Você vai estar aterrado aqui, lógico, né? E você consegue separar aí o aterramento em função do sistema estar balanceado. Ou seja, o sinal é aqui assim e no outro lado ele é invertido. Então todos os ruídos que você conseguiu a partir da linha de transmissão, isso é muito importante, cara. Os ruídos, o sistema balanceado, ele não evita ruídos, ele não tira ruídos. Os ruídos são por causa do cabo acima de 6 metros no sistema desbalanceado. Sei lá, desceu, né? Por isso que tá ruim. Então, ruídos no sistema balanceado só existem porque você tem o equipamento aqui e você levou o cabo dele para um outro equipamento lá acima, maior que 6 metros. Aí você vai ter um problema de ruído porque o sistema é desbalanceado. Fora isso, não acontece nada de errado. Se a impedância da linha é baixa, você pode esticar esse cabo aí 6 metros, 10 metros, que eu tenho certeza que não vai dar ruído nenhum. Enfim, isso é um desbalanceamento. E agora, o balanceamento por CI. Eu estava usando um outro circuito, mas eu vou passar o que eu estou usando agora, que é um resistor de 10K, entra na porta negativa, né, na porta inversora. Depois a gente aterra com 470 ohms, 10K, e tem um negativo feedback aqui de 10K, ou seja, essa amplificação aqui está 1 para 1, né? A gente desacopla e acopla, quer dizer, eu não sei se é termo desacopla ou acopla, sacou? Não sei não. Aí eu tenho mais de novo aqui, até referencia com 10K agora todo mundo é 10K, tá? 10K, entra aqui 10K também, 10K, beleza, acopla, referencia, resistor de limitador de corrente. Isso é a saída do SSL. Então tem um resistor um capacitor de 100
nano, embaixo 47 micro, para 47K. Eu escrevi isso, 47 micro, 47K, você já entendeu que 47 micro é esse, 47K é esse. Aí a mesma coisa aqui para baixo. Só que aqui é o code, tá vendo? Por quê? E aqui embaixo é o hot. Tchau caneta, né? Acabou. Porque entrou negativo, então essa parte aqui é inversora. E essa aqui também é inversora. Entrou na porta inversora. Como eu tenho um sistema inverteu, foi pro code, em cadeia ele pega o hot. Aí ninguém vai pensar, pô, mas isso aí não gera um defasamento, não? Resposta, não. Outra resposta, um dos maiores circuitos do áudio, que é a CSL, faz desse jeito aqui no compressor de Buzzmaster da mesa de som. Então, meu velho, não tem jeito da gente nem levantar a questão sobre defasamento. Ficou insatisfeito com o defasamento? Então, você acha que dá defasamento? Então coloca um buffer aqui depois, um circuito que corrija a fase. Você sabe qual é? Não, né? Eu também não. Tá lá no livro lá de filtros ativos e circuitos operacionais e filtros ativos. Tem uma parte lá que faz correção de fase. Você põe no seu osciloscópio, você vai colocar 20K, porque a fase vai dar pau lá nos 20, lá nos agudeiros, né? Isso aqui é puta merda. Isso aqui dá uns 600K, talvez dê um problema de defasamento, sim, né? 600 kHz que eu tô falando. Lembrando que a gente escuta até 20K, né? Então aqui a gente tem um balanceamento conforme o compressor da SSL Channel. E putz, se tiver transformador, olha que simplicidade. Mandei um transformadorzinho aqui, aterrei esse lado, peguei do outro lado aqui. Opa, aí é o que? 10 para 1 ou é 1 para 10? Agora sim, ó. Aqui é 10 para 1. Porque aqui meu sinal tá alto e o Z também tá alto. A impedância tá alta, o sinal tá alto. Desse lado aqui o Z fica baixo e o sinal fica baixo também, não tem problema. Pelo menos se eu chegar a 600 ohms aqui e ter um sinal máximo de 4 volts, já tá lindo. Do que ter 6K de saída e o meu sinal em 40 volts, sacou? Você tem sinal pra caralho, mas você tem 6K, 6 kHz, não adianta nada. Então vamos transformar isso 10 vezes mais baixo, tendo uma ação de 20 dB, mas a minha impedância vai ficar mais baixa. Então esses 600 ohms aqui é norma. Você já pode enviar esse sinal. Aí sim, você pode enviar esse sinal o quanto o cabo aguentar levar. E depois vai para o outro sinal, circuito. E o outro também tem que ser desbalanceado para não estragar nada. Ou um CI do outro lado lá, ou um CI ou um outro trafo. E boa. A vantagem do trafo é que não tem nada, ele é passivo. Desvantagem é que é muito caro. Um trafo bom, de qualidade, no mercado, um Jensen, custa $90. A gente importa o Jensen e ele sai na sua mão pela bagatela de R$700, mais ou menos, se você importar tudo bonitinho. Mas você leva o nível do seu equipamento para qualquer um no mundo que for comprar um equipamento seu, você fala, ó, custa tanto. Usa o transformador de entrada Jensen. O cara, opa, beleza. Não tem conversa mais. Ele já vai ganhar uma credibilidade em cima disso. E também, claro, se a gente usar CI, eu vou indicar sempre o NS5532, que é o mais padrão de todos. Tem uma outra galera que fala de outros CIs aí, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Pode ter alguma vantagem, mas o NS5532 me dá um ruído de menos 80, o máximo que eu consegui, menos 86 dB de ruído, num circuito que eu tava com um ganho de 1 para 100. 1 para 100. Ele me deu 86 dB de ruído negativo. Para mim, isso é mais do que o suficiente. E a distorção harmônica dele eu não consigo nem medir com os meus aparelhos comuns. Quanto menos, então, a gente ouvir ela com o nosso sistema de áudio, né? Então é isso aí, galera. Um super vídeo sobre balanceamento e desbalanceamento usando transformadores. Porque o cara me pediu para eu dar tipo uma sequência nas coisas, né? Então ficou 3 vídeos só sobre transformador e nos circuitos de áudio, né? É isso aí.